12 de julho de 2021. Local da ação: Piedra Blanca, uma pequena cidade argentina onde, ao que parece, nunca acontece nada mais sério que uma briga no bar. E de repente, no meio da noite, na estrada que leva direto ao centro, aparece uma garota, magra, desgrenhada, com hematomas nos braços e pernas, descalça, de camiseta doméstica e shorts. Corre sem olhar para trás, apenas para frente, onde brilham as luzes da praça central. Pego-me pensando, essa é realmente uma história que não cabe na cabeça até você vê-la com seus próprios olhos. Essa garota se chama Sofia Sanches. Ela tem 16 anos. E esta não é uma fuga comum de adolescente de casa, como frequentemente acontece em tais histórias. Ela corre para sobreviver, para contar aquilo que durante anos ninguém quis ouvir. Quando ela chega ao centro da cidade, a primeira coisa que Sofia faz é dirigir-se direto à delegacia de polícia. Não bate, mas literalmente irrompe para dentro, escancarando as portas, e imediatamente cai de joelhos de cansaço e dor. No plantão há apenas 2 policiais. Eles saltam em sua direção pensando que ela foi atropelada por um carro ou alguém a atacou na rua. Mas o que os oficiais ouvirão literalmente em 1 minuto os fará esquecer tudo o que havia antes. Sofia mal consegue falar, ela chora, a respiração falha, as palavras se confundem. Do que consegue entender, uma coisa fica clara. Seus pais, Juan e Helena Sanches, aqueles mesmos que em Piedra Blanca todos conhecem como benfeitores locais, casal exemplar que adotou várias crianças, revelam-se não ser quem os outros estão, acostumados a considerá-los. Mas nesta noite, ninguém ainda imagina da escala da catástrofe. Enquanto os oficiais trazem água para ela, enquanto Sofia tenta se acalmar, todos que já se encontram na delegacia fazem uma pergunta: de quem ela fugia tão desesperadamente? E a resposta que soará pouco depois virará de cabeça para baixo a vida de toda a cidade. Quando os moradores de Piedra Blanca acordaram na manhã de 13 de julho, o mundo para eles parecia absolutamente familiar. Uma pequena cidade argentina com população de pouco mais de 2.000 pessoas vive segundo suas leis pausadas. Pela manhã, abrir a lojinha, ir ao mercado, à noite, sentar no café na praça central. Todos se conhecem. Todos sabem quem é parente de quem e quem é amigo de quem. Por isso, quando se falava da família Sanches, ninguém tinha dúvidas. Todos estavam certos. Juan e Helena eram talvez a melhor coisa que acontecerá à cidade nos últimos 10 anos. Se abrirmos qualquer jornal da cidade no último ano, em quase todo número se podia encontrar foto do casal Sanches. Aqui eles sorriem na inauguração da nova biblioteca, construída com seus recursos. E aqui uma foto familiar no festival anual da cidade. Juan está ao lado do prefeito. Helena abraça as crianças. 4 meninos, 3 garotos e a garota Sofia, todos arrumados com cuidado, sorriem, parecem felizes e completamente normais. Tais como devem ser as crianças em uma família próspera. Exatamente essa imagem era para toda a cidade o verdadeiro rosto da família Sanches. Juan, homem alto de cerca de 45 anos, sempre com camisas perfeitamente passadas e com um sorriso do qual é impossível suspeitar algo ruim. Quando saía à rua, podia facilmente parar e conversar com um vizinho, perguntar sobre a saúde de sua mãe ou oferecer ajuda se alguém na cidade estivesse passando dificuldades. Helena, o completo oposto. Quieta, calma, sempre ao lado do marido. Sempre em vestidos elegantes e com voz suave, quase maternal. Era exatamente ela quem respondia pelos projetos beneficentes, visitava orfanatos e participava das reuniões municipais. Em 2012, o casal adotou as 2 primeiras crianças. Então, esse evento se tornou sensação local. Os jornais escreviam sobre a generosidade da família, e as pessoas nas ruas, olhando-os, diziam que Juan e Helena eram, provavelmente, santos. E quando 3 anos depois pegaram mais 2, incluindo Sofia, sobre a família Sanches na cidade já falavam como exemplo de bondade e misericórdia absolutas. A casa da família, bela mansão na periferia, se tornou símbolo de como deve parecer a felicidade familiar. Paredes brancas, gramado perfeitamente aparado, flores nas janelas.
Por fora, imagem de sonho. Por dentro, 4 meninos que, como parecia, eram cercados de cuidado e amor. Nas escolas e eventos municipais, as crianças Sánchez apareciam raramente. A explicação era simples e compreensível. A família dedicava grande atenção ao ensino doméstico e frequentes viagens pelo país. Em tais momentos, parecia que as crianças Sánchez tiveram mais sorte que qualquer outra pessoa em Piedra Blanca. E agora essa imagem, ideal, impecável e tão familiar, em uma noite desabou. Enquanto os moradores ainda não acordaram, enquanto a cidade não começou seu ritual matinal habitual, Sofia já havia contado à polícia aquilo que de forma alguma cabia na imagem habitual. Mas na manhã de 13 de julho, ninguém na cidade ainda sabia disso. Quando pela manhã as pessoas saírem às ruas, os primeiros rumores sobre a visita noturna de Sofia à polícia já começarão a se espalhar pela cidade. Nos cafés e lojas começarão a cochichar sobre o que aconteceu com a menina e onde foi parar essa imagem familiar perfeita. No início ninguém acreditará, pois Sánchez é um nome bom, símbolo da decência e prosperidade locais. Mas a pergunta que logo se colocará diante de toda a cidade: como isso é possível? E onde então termina a verdade e começa o segredo terrível? Os primeiros rumores que na manhã de 13 de julho rastejaram pelas ruas de Piedra Blanca pareciam fofocas nas quais ninguém podia acreditar. Como era possível imaginar que por trás da fachada impecável da família Sánchez se escondia algo tão terrível que até os próprios policiais não entenderam imediatamente a escala? Mas uma coisa são rumores, e completamente outra são documentos oficiais. E neles, se olharmos, tudo era muito concreto e extremamente claro. Aqui estão as linhas secas do primeiro protocolo de interrogatório de Sofia Sánchez, aquela mesma garota que na véspera à noite correu descalça para a delegacia. 13 de julho de 2021, 0h23. Declarante: Sofia Sánchez, 16 anos. Segundo as palavras da declarante, meus pais adotivos, Juan e Helena Sánchez, regularmente nos causam dor. A mim e 3 outras crianças mantêm na casa contra a nossa vontade. Nos é proibido sair à rua, comunicar com qualquer pessoa, exceto os pais. Somos constantemente punidos física e moralmente. Antes éramos 5, mas um de nós desapareceu. Os pais disseram que ele foi para outra cidade, mas não acreditamos neles. Essas palavras, registradas com letra oficial, uniforme do oficial de plantão, instantaneamente transformaram a situação de uma simples fuga de adolescente em sério caso criminal. Os oficiais que receberam a denúncia por muito tempo não puderam acreditar no que ouviram. A família Sánchez, moradores exemplares, benfeitores, que na cidade estão à vista de todos, revelaram-se figurantes de uma história completamente diferente, muito menos bonita. Sofia não parava de chorar quando contava os detalhes. Ela mal conseguia olhar para os policiais, envergonhada dos hematomas nos braços e pernas. Todo esse tempo ela repetia a mesma coisa. Vocês devem levar os outros. Eles estão agora na casa e certamente algo acontecerá com eles. A garota desesperadamente tentava explicar que os irmãos ficaram em casa completamente sozinhos e que se os pais notassem sua fuga, tudo ficaria ainda pior. Mas o momento mais perturbador em sua história foi o fato de que na casa dos Sánchez uma vez houve mais uma criança. O 5º filho adotivo, que há muito ninguém via. A própria Sofia disse que ele se chamava Luiz e que os pais uma vez simplesmente anunciaram. Luiz foi viver em Buenos Aires. Mas na casa depois desse caso, as crianças nunca mais pronunciaram seu nome. Elas simplesmente silenciavam porque entendiam. Falar sobre Luiz é proibido. Mas agora Sofia se decidiu a dizer sobre isso pela primeira vez. Quando os policiais tentaram cuidadosamente descobrir os detalhes de como exatamente os pais tratavam as crianças, Sofia silenciou. Apenas baixou o olhar e disse baixinho: "Vocês nem imaginam como nos doía." E depois disso, por mais que os oficiais tentassem saber pelo menos mais alguma coisa, a garota já falava com dificuldade, escolhendo palavras cuidadosamente, como se temesse que os pais de alguma forma a ouvissem mesmo aqui. A polícia não teve mais dúvidas. As palavras de Sofia foram registradas no protocolo oficial
E isso significava que agora o caso Sanches se tornava não apenas conflito familiar ou fuga de adolescente, mas sério inquérito criminal. Ao protocolo foi imediatamente atribuído o número e a informação direcionada ao chefe da delegacia. Já em 1 hora, o caso, no qual figuravam as palavras criança desaparecida e punição física, estava na mesa do chefe da polícia local. Assim, uma única denúncia, feita por uma garota tarde da noite, deu início ao caso que logo abalaria toda a cidade e mudaria tudo o que as pessoas sabiam e pensavam sobre a família Sanches. Mas naquele momento na polícia ainda não suspeitavam o quão sombria se revelaria a realidade escondida por trás das belas fachadas de sua casa ideal na periferia da cidade. No mesmo dia começará o inquérito oficial, e já em algumas horas a polícia pela primeira vez cruzará o limiar da casa dos Sanches, onde por trás das paredes ideais se escondiam respostas a todas as perguntas que Piedra Blanca tanto temia fazer a si mesma. No mesmo dia, literalmente algumas horas depois das palavras de Sofia, a polícia já estava na casa dos Sanches. Normalmente tais saídas parecem rotineiras. A patrulha chega, bate na porta, faz perguntas padrão. Mas desta vez tudo era diferente, porque na cabeça de cada oficial já rodavam as palavras da garota sobre o que acontece por trás das portas fechadas desta casa. A casa dos Sanches parecia impecável. Grande mansão branca na periferia de Piedra Blanca, arbustos cuidadosamente aparados, canteiros com flores na entrada. Parecia que aqui simplesmente não pode haver nada criminal. Mas quando a patrulha se aproximou da porta de entrada, os policiais de repente hesitaram. Eles sabiam que por trás desta porta ideal provavelmente se esconde aquilo que é difícil imaginar até no pior cenário. Bateram. A porta foi aberta pelo próprio Juan Sanches. E aqui começou aquilo que, possivelmente, ninguém esperava ver logo depois de acusações tão sérias. Juan recebeu os policiais calmamente e sorrindo, como se esperasse a visita deles. Ele até cumprimentou apertando as mãos dos oficiais, que conhecia bem pessoalmente, pois a cidade é pequena. Todos se conhecem. "Boa tarde, oficiais. Em que posso ajudar?" perguntou Juan, olhando para os policiais como se fosse uma verificação comum de documentos. Quando lhe disseram sobre a denúncia de Sofia, ele não mudou de expressão, não começou a nervosismo, não tentou fugir da conversa. Ele simplesmente deu de ombros e disse suavemente: "Vocês conhecem os adolescentes? Sofia está agora numa idade difícil. Ela frequentemente inventa histórias. Conosco está tudo em ordem. Ela é apenas uma garota muito emocional. E parece lógico, parece verdade, se não fossem aqueles olhos desesperados de Sofia na delegacia que os policiais de forma alguma conseguiam esquecer." Os oficiais insistiram que era necessário examinar a casa. Juan concordou sem objeções, acrescentando apenas que lamentava muito o mal-entendido ocorrido e estava certo de que Sofia logo explicaria tudo ela mesma. Mas quando os policiais cruzaram o limiar, o primeiro detalhe já os fez ficar alerta. A casa era ideal por fora, mas por dentro sentia-se algum silêncio opressivo, estranho e quase antinatural para uma casa onde vivem crianças. Não se ouvia nem vozes, nem risadas, nem mesmo o ruído habitual da televisão. Sala de estar vazia ideal, com poltronas e sofá perfeitamente arrumados. Ordem ideal, como se acabasse de sair de lá um serviço de limpeza. E novamente os oficiais não conseguiam entender por que uma casa onde há 4 crianças parecia tão vazia. Quando os policiais pediram para ver as crianças, Juan acenou brevemente com a cabeça e os levou para cima. As crianças estavam sentadas em um quarto, todos os 3, e imediatamente ficou claro que havia algo errado com elas. Esta não era aquela imagem de família feliz que vizinhos e jornalistas estavam acostumados a ver nos festivais da cidade. Eram 3 crianças assustadas, fechadas, que com o aparecimento de pessoas desconhecidas nem tentaram sorrir ou cumprimentar. Elas sentavam em completo silêncio, quase não olhando para os policiais, apenas às vezes lançando olhares assustados para Juan, que estava na porta. Os oficiais notaram que os meninos pareciam cansados, fechados. Estavam vestidos cuidadosamente, mas claramente fora do tamanho, como se apressadamente. Na casa pairava uma atmosfera de alguma tensão invisível,
embora externamente tudo parecesse tão impecável como sempre. Os policiais tentaram conversar com as crianças, perguntar como estavam, mas cada pergunta esbarrava no silêncio e olhares assustados. Juan observava atentamente cada palavra, e os oficiais sentiam como sua presença fazia as crianças literalmente se encolherem. Era claro que falar abertamente em tais condições elas não conseguiriam. Quando a polícia terminou o exame e já saía da casa, Juan educadamente os acompanhou até a porta e novamente se desculpou pelo incômodo. Ele estava tudo tão calmo, tudo tão confiante em si, mas agora essa sua confiança parecia de alguma forma suspeita. Do lado de fora, já no carro, os oficiais silenciosamente se entreolharam. Não os abandonava a sensação de que o que viram confirmava as palavras de Sofia, embora indiretamente. Eles não encontraram na casa vestígios de crime, não viram provas diretas de crueldade, mas essas crianças fechadas, assustadas, não parecidas com uma família feliz, se tornaram a primeira e mais importante pista confirmando que na casa dos Sánchez, claramente algo não estava certo. Exatamente o estado das crianças se tornou aquele ponto de partida, depois do qual o caso dos Sánchez já era impossível fechar, referindo-se a simples fantasias de adolescente. Agora a polícia estava certa. A investigação apenas começava, e o próximo passo deveria ser dado muito rapidamente, antes que na casa, na periferia da cidade, acontecesse algo irreversível. Em tais histórias, sempre chega um momento quando aparece outra versão dos eventos. E já não tudo é tão óbvio, não tudo é tão simples. Se até agora no centro da atenção estava Sofia, suas palavras e seu medo, agora a palavra foi tomada por aqueles contra quem ela se manifestou. 2 dias depois da visita da polícia à casa dos Sánchez, Juan e Helena foram chamados à delegacia para a conversa oficial. No início, eles pareciam um pouco surpresos, mas a calma não os abandonava. Comportavam-se como se tivessem vindo simplesmente esclarecer mais um mal-entendido, como se sua filha, aquela mesma que no meio da noite correu descalça para a polícia, tivesse novamente causado algum problema. Juan falou primeiro e esta era uma versão completamente diferente dos eventos. Calma, pensada, e soava tão logicamente que por um segundo até apareciam dúvidas. Entendam, Sofia é uma adolescente muito difícil. Ela sempre foi inclinada à dramatização, às invenções. Possivelmente, assim se manifesta o trauma de sua infância precoce. Helena e eu fazemos tudo para ajudá-la, mas ela mais de uma vez fugiu de casa. Inventava histórias para atrair atenção para si. Esta é apenas sua mais uma tentativa de chamar atenção para si. E parece que tudo o que Juan dizia soava convincente, até sincero. A polícia já começou a pensar, e se tudo é exatamente assim? Pois externamente a família Sánchez era exemplar. É possível que Sofia simplesmente exagerou? Pois às vezes os adolescentes realmente vão aos extremos, especialmente se trata de crianças adotivas. Quando perguntaram sobre o estado das outras crianças, Helena suavemente, quase tristemente sorriu e acrescentou: "Vocês viram como elas parecem, e provavelmente isso os preocupou. Mas são todas consequências da doença. Nós as adotamos, elas estavam muito fracas. Elas têm problemas de saúde desde o início. Investimos muitas forças e recursos para colocá-las de pé, mas tais coisas não se resolvem rapidamente. E sim, às vezes elas realmente são fechadas, têm medo de estranhos, mas isso é resultado de seu passado difícil e não do que acontece em nossa casa." E novamente, tudo soava lógico. Família que adotou crianças doentes, investindo nelas suas forças, tempo, dinheiro. Quem quereria duvidar de uma história tão bonita e tocante? Mas a polícia foi obrigada a registrar tudo o que ouviu de Juan e Helena. Suas palavras oficialmente foram registradas no protocolo. 15 de julho de 2021. Depoimento do cidadão Juan Sánchez. Sofia frequentemente organiza tais cenas. Ela tem fantasia turbulenta. Já nos acostumamos a situações parecidas, mas desta vez ela foi longe demais. Depoimento da cidadã Helena Sánchez. As outras crianças parecem mal exclusivamente por causa de doenças crônicas.
Consultamos regularmente médicos, mas elas não se recuperaram completamente. Sofia simplesmente se aproveitou disso para dar dramaticidade às suas palavras. Essas linhas, escritas com letra clara, contradiziam drasticamente tudo o que Sofia contou. Agora havia oficialmente duas versões de uma história. Dois olhares sobre uma mesma vida, na qual Sofia parecia ou vítima ou mentirosa. Em algum momento, a polícia até pensou em verificar os documentos médicos das crianças, mas antes que conseguissem empreender algo, soou uma frase que alertou a todos definitivamente. Juan, inesperadamente, ele mesmo retornou ao tema do menino desaparecido, aquele mesmo Luiz sobre quem Sofia já havia contado. Quanto ao Luiz, sobre quem ela mencionou, continuou Juan, então tudo é ainda mais simples. Luiz realmente não mora mais conosco. Ele voltou para os parentes em Buenos Aires. Isso é fácil de verificar. As palavras foram ditas confiantemente, com o mesmo sorriso calmo, mas depois delas pairou um silêncio constrangedor. Por alguma razão, essa versão soava demasiadamente ensaiada, demasiadamente suave para ser verdade. No entanto, a polícia não tinha ainda provas diretas para acusar os esposos Sanches diretamente. Suas palavras formalmente explicavam todas as questões levantadas por Sofia. Mas já era tarde para recuar. As acusações de Sofia, suas lágrimas e aquela fuga noturna eram sérias demais para simplesmente fechar o caso dizendo que a garota inventou. Juan e Helena Sanches oficialmente foram registrados no status de suspeitos. Sim, eles ainda não pareciam criminosos, mas pessoas que se tornaram vítimas de histeria adolescente. Mas esta era apenas uma das duas realidades possíveis, e aos policiais cabia descobrir qual delas era verdadeira. Tudo o que restava fazer à polícia era começar a buscar provas que pudessem confirmar ou refutar as palavras dos pais adotivos de Sofia. Era claro que a verdade estava em algum lugar mais profundo, e era exatamente lá que cabia cavar. No sentido direto e figurado desta palavra. Uma coisa são palavras, e outra quando a própria casa começar a falar. Os Sanches foram convincentes, palavras certas, emoções certas, tudo parecia verossímil. Até a polícia decidir olhar para dentro um pouco mais atentamente. A busca foi marcada rapidamente, e quando os oficiais novamente se encontraram na casa dos Sanches, eles já entendiam o que buscavam. Era necessário verificar literalmente tudo, dos quartos onde viviam as crianças até os objetos pessoais dos esposos. Em tais casos, são importantes detalhes, ninharias que à primeira vista parecem insignificantes. E já em alguns minutos ficou claro que ninharias aqui simplesmente não há. Externamente, a casa dos Sanches ainda era aquela mesma casa ideal de revista lustrada. Mas bastava subir ao segundo andar, onde ficavam os quartos das crianças, e o quadro mudava drasticamente. A primeira coisa que os policiais notaram, nas janelas de todos os quartos infantis estavam instaladas grades metálicas maciças. Tais normalmente são colocadas nas janelas de bancos ou nas janelas em bairros especialmente perigosos, mas de forma alguma em quartos infantis. Parecia que foram colocadas especialmente para que nenhum dos habitantes desses quartos pudesse sair para fora sozinho. Isso contradizia completamente as palavras de Juan e Helena sobre relações de confiança na família. Dentro dos quartos, o quadro se tornava apenas mais sombrio. Móveis praticamente estavam completamente ausentes. Em cada quarto havia exatamente a mesma coisa: colchão no chão, cobertor fino, travesseiro e tudo. Nem cadeiras, nem escrivaninhas, nem brinquedos. Nada que pudesse lembrar vida infantil normal. Os policiais que entravam nesses quartos involuntariamente silenciavam. As questões sobre por que as crianças pareciam tão fechadas e assustadas desapareceram por si só. Mas a principal surpresa esperava em um dos quartos, sob o colchão, onde por acaso foram encontrados alguns diários infantis. Eram pequenos cadernos com desenhos e anotações curtas que as crianças levavam, a julgar por tudo, secretamente dos pais. O que os policiais viram nas páginas desses cadernos os fez silenciar já definitivamente. Nos diários não havia histórias infantis habituais, desenhos alegres ou frases engraçadas. Em vez disso,
Imagens escuras, pesadas, figuras negras de adultos com mãos enormes e rostos sem olhos, pequenas figuras de crianças que choravam ou se escondiam no canto do quarto. Em um desenho estava representada uma porta com grade, por trás da qual estava uma figura de criança com mãos levantadas para cima, como se pedisse ajuda. Embaixo da página havia uma inscrição curta: "Aqui dói". Os desenhos foram feitos com lápis simples, desigualmente, com pressa, como se o autor temesse que o pegassem e punissem. Em outro caderno havia um registro feito com letra infantil insegura: "Luiz não voltará mais. Ninguém volta se descer para baixo". O que significava esse "para baixo", os policiais não sabiam, mas um calafrio dessas palavras corria pelas costas de cada um que as leu. A cada nova página dos diários, a versão de Juan e Helena sobre adolescentes difíceis e doenças infantis desmoronava diante dos olhos. Nenhuma doença infantil podia explicar grades nas janelas e quartos vazios. Nenhuma fantasia de Sofia podia criar tais diários com desenhos que tornavam difícil respirar até para pessoas adultas. Esses diários e as condições em que viviam as crianças foram a primeira prova séria que não apenas refutava as palavras do Sánchez, mas literalmente gritava sobre o que acontecia nesta casa na realidade. Agora ficou claro que a versão de Juan e Helena era mentira cuidadosamente pensada, cobrindo algo muito mais sombrio e assustador. Nesse momento, a polícia entendeu que diante deles já não eram apenas suspeitas, mas provas reais de crime. Agora se colocava apenas uma questão: quão profundo era necessário cavar para encontrar a verdade? E a polícia decidiu cavar mais fundo, no sentido direto desta palavra, porque agora era claro: o que Sofia chamou de desaparecimento de Luiz podia se revelar muito mais terrível do que queriam pensar até oficiais experientes. Pareceria que depois de tal descoberta qualquer pessoa começaria a entrar em pânico, negar o óbvio ou tentar explicar algo. Mas os Sánchez não fizeram nada parecido. Em vez de emoções ou quaisquer justificativas, eles escolheram um caminho completamente diferente. Juan e Helena simplesmente silenciaram. Seu comportamento se tornou estranho, calmo e até indiferente, como se não se tratasse de acusações sérias, mas de algum pequeno mal-entendido. Quando lhes mostraram os diários e perguntaram por que em sua casa nas janelas havia grades, Juan calmamente respondeu com uma frase curta: "Falaremos apenas na presença de advogado". Nenhuma explicação, nenhuma tentativa de se justificar ou provar sua inocência. Apenas tom uniforme, frio de pessoa que claramente sabe o que faz. Esse comportamento surpreendeu até policiais experientes. Normalmente, pessoas inocentes se comportam diferentemente. Se indignam, exigem que se esclareça, tentam explicar cada detalhe, provar que tudo isso é um erro. Mas não desta vez. Os Sánchez simplesmente silenciavam, fria e confiantemente. E foi exatamente então que a polícia decidiu verificá-los ainda mais profundamente. Solicitaram não apenas depoimentos de vizinhos e testemunhas, mas também relatórios financeiros dos esposos Sánchez. E aqui, novamente, se revelou um detalhe muito estranho, que ninguém esperava ver. Entre os pagamentos regulares que Juan e Helena faziam, destacavam-se estranhas transferências repetidas para a conta de uma mesma pessoa. O destinatário dessas transferências revelou-se ser seu vizinho mais próximo, homem que vivia apenas a 50 metros da casa dos Sánchez. Dinheiro era transferido para ele regularmente, uma vez por mês, ao longo de quase 2 anos. As somas não eram enormes, mas suficientemente grandes para surgir a questão: pelo quê? E isso já era prova de nível completamente diferente. Para que uma família exemplar regularmente paga ao vizinho? O que ele fazia para eles que exigia pagamento mensal? Os policiais foram ao vizinho, e aquele claramente se perdeu, vendo em sua porta pessoas de uniforme. No início da conversa, ele nervosismo, confundia-se nas respostas, falava algo sobre dívidas e ajuda na propriedade. Mas quando lhe perguntaram diretamente se ele sabe algo sobre o que acontece na casa dos Sánchez, o vizinho silenciou. "Não tenho nada para dizer a vocês", respondeu baixinho, mas já por seus olhos era claro. Ele sabe muito mais do que diz. Os oficiais voltaram à delegacia e compararam os fatos.
Pagamentos regulares, comportamento estranho dos Sanches, silêncio do vizinho. Tudo isso falava apenas sobre uma coisa. O vizinho viu ou ouviu algo que Juan e Helena queriam esconder a qualquer custo. Revelava-se que a família ideal possivelmente lhe pagava de forma alguma pela ajuda na casa, mas pelo silêncio. E ele, ao que parece, silenciava há bastante tempo. Mas por que ele decidiu silenciar? O que exatamente ele viu ou sabia? E por que exatamente agora ele tão claramente se assustou vendo a polícia em sua casa? Essas questões pairavam no ar, e era claro que as respostas a elas podem virar toda a investigação de cabeça para baixo. Enquanto isso, os Sanches ainda se mantinham como se nada especial tivesse acontecido. Eles simplesmente esperavam seu advogado, não manifestando nem ansiedade, nem pânico. Sua indiferença já parecia assustadora, como se soubessem algo que os policiais ainda não sabiam. Revelou-se que sob a aparência impecável de Juan e Helena se escondia uma história muito mais complexa e sombria. Eles não apenas escondiam a verdade. Eles sistematicamente, friamente, sem emoções varriam os rastros. Os pagamentos regulares ao vizinho eram apenas mais uma prova de quão longe eles podiam ir para preservar a imagem ideal de família. Agora a polícia recebeu argumento sério que podia forçar a falar não apenas o vizinho, mas os próprios Sanches. As questões já não podiam mais ser ignoradas. O que exatamente ele viu? O que o forçou a silenciar? Por que Juan e Helena tão calmamente observavam o que acontecia, como se esperassem cada próximo passo da polícia? Tudo se tornou muito mais complexo e muito mais terrível do que se podia supor no início. E os policiais entendiam que o próximo passo seria decisivo. Era necessário forçar o vizinho a falar, pois agora já se sabia exatamente. Ele é testemunha. Possivelmente, a única pessoa capaz de revelar o que exatamente acontecia por trás das portas fechadas da casa dos Sanches. Exatamente essa pessoa, vivendo apenas a 50 metros da casa ideal, podia destruir a última esperança de Juan e Helena de preservar seu segredo. Agora a polícia estava certa de uma coisa. O segredo que os Sanches escondiam era tão sombrio que por ele se podia pagar durante anos. E era exatamente esse segredo que eles se preparavam para revelar nos próximos dias. Até esse momento ainda se podia admitir que os Sanches realmente eram apenas pais excessivamente rigorosos, que possivelmente suas crianças realmente estavam doentes, e ao vizinho pagavam por ajuda no jardim ou na propriedade. Sim, isso já parecia extremamente duvidoso, mas ainda restava pelo menos alguma brecha para dúvidas. Mas no dia em que Sofia foi chamada para a conversa adicional, todas essas brechas se fecharam definitivamente. Na presença de psicóloga infantil, Sofia começou a falar muito mais abertamente do que antes. E foi exatamente nesse dia que soaram palavras depois das quais voltar atrás já era impossível. Sofia já não apenas falava sobre Luiz ter desaparecido. Agora ela disse aquilo que a polícia temia ouvir desde o início. Quando a psicóloga cuidadosamente perguntou a Sofia se ela se lembrava do que exatamente aconteceu com Luiz, a garota silenciou por muito tempo. Ela escolhia palavras, temia até pronunciá-las em voz alta. Mas depois disse baixinho, mal audível. Luiz foi punido. Muito severamente punido. Ele não aguentou. Ele morreu. No gabinete, por um segundo, ficou absolutamente quieto. A psicóloga suavemente continuou perguntando para ter certeza de que Sofia entende sobre o que fala, que isso não é apenas algum palpite ou fantasia sua. Sofia não desviou os olhos. Ela olhava direto à frente, como se mentalmente vivesse novamente aquele dia. Ele morreu porque foi punido muito severamente, repetiu Sofia. Todos nós vimos como o levaram para baixo. E depois ele já não estava. À pergunta da psicóloga sobre o que significa para baixo, Sofia respondeu quase imediatamente, curta e claramente. Para o porão. Lá sempre puniam. De lá ninguém voltava como era antes. Mas Luiz, ele simplesmente não voltou. Agora a questão já se colocava diretamente. Sofia, você sabe onde Luiz está agora? E ela novamente silenciou, respirando pesadamente.
Via-se como essas palavras lhe custam, mas ela disse exatamente aquilo que mudou todo o caso definitivamente. Ele foi enterrado. Lá, no jardim, atrás da casa. Eles nos disseram que ele foi embora, mas nós vimos. Essas palavras, ditas clara e concretamente, com clareza que não se podia atribuir às fantasias infantis, mudaram drasticamente tudo. O caso deixou de ser simplesmente história sobre tratamento cruel ou comportamento suspeito. Agora eram depoimentos sobre possível homicídio e ocultação de corpo. E depois de tais palavras, acreditar na versão do Sanchez sobre fantasia adolescente de Sofia se tornou impossível. A polícia imediatamente requalificou o caso. Agora já não era simplesmente verificação de acusações de crueldade ou pagamentos estranhos. Era completo inquérito criminal com um objetivo concreto: encontrar corpo escondido no jardim. E se até isso a polícia agia cuidadosamente coletando provas e não se apressando com conclusões, agora era impossível perder tempo. Cada minuto podia custar a verdade. Mas mesmo depois de palavras tão horríveis, Sofia continuou falando. Ela contou à psicóloga e oficiais o que viu ela mesma, sobre como Luiz foi levado para baixo, como as crianças ouviram gritos, como depois disso na casa se instalou silêncio sepulcral e ninguém ousava até sussurrar seu nome. Ela repetia novamente e novamente, como se temesse que pudessem não entendê-la ou não acreditar. Ele morreu. Luiz nunca mais voltará para casa. Nenhum de nós voltará se nos levarem para baixo. E nesse momento a psicóloga entendeu que Sofia não inventa, que isso não é fantasia de criança que tenta atrair atenção para si. Essas são palavras de pessoa que viveu algo tão terrível que até adultos com dificuldade podem imaginar isso. Agora ficou claro para a polícia. Eles lidam não apenas com pais cruéis, mas com pessoas que estavam prontas para tudo para preservar sua imagem pública. Pessoas que estavam prontas para mentir, pagar ao vizinho pelo silêncio, manter crianças no medo e isolamento absoluto, só para que ninguém soubesse o que exatamente acontecia em sua casa. As palavras de Sofia completamente destruíram o mito sobre os Sanchez como família exemplar. Agora, cada fato se encaixava em uma imagem única, terrível. As grades nas janelas não eram para proteger as crianças, mas para que elas não pudessem fugir e contar a verdade. Os quartos vazios sem móveis não eram sinal de cuidado ou doença, mas forma de supressão. E o dinheiro que o vizinho recebia era pagamento de seu silêncio sobre o que ele casualmente viu ou ouviu. Mas o principal agora era outro. A polícia sabia o lugar concreto onde buscar provas do crime. No jardim, atrás da casa ideal que tanto gostavam de mostrar nos jornais, possivelmente se escondia a descoberta terrível, capaz de definitivamente colocar ponto nesta história. Depois dessa conversa com Sofia, já não havia caminho de volta. As palavras da garota se tornaram aquela prova decisiva que para sempre mudou a escala da investigação. Agora a polícia não simplesmente queria descobrir a verdade. Agora ela sabia onde exatamente procurá-la. E era exatamente isso. O lugar no jardim atrás da casa dos Sanchez, que se tornará o ponto de partida da próxima etapa da investigação. Os policiais já entendiam que seria necessário cavar literalmente. E não apenas no passado da família, mas em seu próprio jardim. O jardim que todos esses anos parecia tão ideal e bem cuidado agora podia se tornar local onde se escondia o segredo mais terrível da família Sanchez. Segredo pelo qual eles já pagaram caro demais para a polícia poder permitir que eles escapassem da resposta. Quando se trata de acusações sérias, especialmente tais como agora soaram de Sofia, a investigação nunca se baseia apenas em palavras. Por mais convincentes que sejam os depoimentos, eles precisam ser confirmados fisicamente, com a ajuda de métodos científicos. Por isso, quando na manhã cedo de 20 de julho de 2021, no quintal traseiro da casa dos Sanchez, chegou o grupo médico legal, eles tinham um objetivo: ou refutar as palavras terríveis de Sofia, ou definitivamente confirmá-las. Os Sanchez ainda mantinham calma absoluta. Externamente a casa não mudou, gramado bem cuidado, flores, caminhos ideais. Mas era exatamente essa idealidade que agora parecia sinistra, porque cada passo dos peritos como que lembrava que por trás da fachada cuidadosa se escondia algo terrível. Primeiro trouxeram ao local equipamento especial,
georadar. Essa coisa é capaz de literalmente radiografar o solo na profundidade de alguns metros, descobrindo quaisquer anomalias. Os oficiais ficaram de lado, observando como o perito lentamente conduz o dispositivo sobre o gramado ideal. Ninguém falava nenhuma palavra. Ouvia-se apenas ruído baixo do equipamento e cliques dos botões. Os primeiros minutos pareceu que nada em comum havia. Até alguém dos policiais parados ao lado pensou que possivelmente Sofia ainda assim confundiu algo. Mas em alguns minutos o perito desacelerou, olhando atentamente para a tela, depois parou e levantou a mão. Aqui há algo. Anomalia na densidade do solo. Profundidade aproximadamente 1,5 metros. Depois dessas palavras, ninguém já duvidava que era necessário cavar. A atmosfera mudou drasticamente. Agora ficou claro. Ou agora será provado que Sofia falava a verdade, ou toda a história desabará definitivamente, e suas palavras permanecerão apenas palavras. Os policiais cuidadosamente marcaram o local e começaram lentamente, muito cuidadosamente, escavar o terreno. Quanto mais profundo eles iam, mais tensa se tornava a espera. Passou 1 hora, depois segunda. Os policiais cavavam manualmente para não danificar acidentalmente nada se lá realmente se revelasse aquilo sobre o que Sofia falava. Ninguém pronunciava isso em voz alta, mas todos já entendiam o que exatamente buscavam. Ao redor estava silêncio absoluto. Até os pássaros pararam de cantar. E quando a profundidade atingiu aproximadamente 1,5 metros, a pá de um dos policiais bateu em algo sólido. Todos se congelaram, e ele lentamente, muito cuidadosamente limpou a terra ao redor da descoberta. No fundo da cova começaram a aparecer os primeiros sinais daquilo que nenhum dos presentes queria ver, mas todos esperavam exatamente isso. Eram restos humanos, pequenos, claramente pertencendo a uma criança. O policial que limpou a descoberta baixinho suspirou e olhou para seus colegas. Agora já não restavam dúvidas. Sofia falava a verdade. Sob a camada de jardim idealmente bem cuidado se escondia o segredo mais terrível da família Sanches. Os peritos cuidadosamente registraram a descoberta, fotografaram e documentaram o local da descoberta. Agora cada passo deveria ser oficialmente confirmado para que ninguém tivesse dúvidas sobre o que aconteceu. Os criminalistas agiam claramente, metodicamente e calmamente. Este já não era simplesmente jardim no quintal traseiro de uma casa bonita, mas local de crime que podia completamente mudar os destinos de todos os seus habitantes. Quando os restos foram cuidadosamente levantados e embalados para a posterior perícia, ficou definitivamente claro: não havia caminho de volta. Isto já não era caso sobre crueldade doméstica ou isolamento. Agora a investigação se tornou caso sobre homicídio e ocultação de corpo. Os depoimentos de Sofia foram completamente confirmados não por palavras, mas por prova física real que já não se podia negar. Os peritos continuaram o trabalho e ao redor da casa começaram a se reunir pessoas. Os vizinhos ficavam silenciosamente, tentando compreender que isso realmente acontece aqui, em sua cidadezinha calma e próspera. A casa que parecia ideal para toda Piedra Blanca agora se revelou lugar onde por trás da bela fachada se escondia a verdade mais terrível. Desta vez até os Sanches, que até agora silenciosamente observavam o que acontecia, finalmente mudaram de expressão. A calma fria de Juan começou a desaparecer. Ele pela primeira vez parecia perdido, e Helena, que estava ao lado dele pela primeira vez, baixou o olhar como se já não pudesse esconder aquilo que ambos sabiam desde o início. Os restos descobertos no jardim se tornaram um momento decisivo de todo o caso. Agora a polícia recebeu confirmação irrefutável de que as palavras de Sofia eram verdade. Eles tinham não apenas testemunhos de crianças ou transferências suspeitas ao vizinho. Agora havia rastro material, físico, capaz de dar respostas às questões mais pesadas que já durante algumas semanas atormentavam toda a cidade. Agora restava apenas um passo: determinar o que exatamente aconteceu nesta casa e quem exatamente foi culpado nisso. Mas o principal já havia acontecido. A verdade escondida sob o gramado ideal da casa dos Sanches saiu à luz. Não havia caminho de volta. E a investigação deveria ir até o fim,
por mais terrível e desagradável que fosse olhar no rosto de tal verdade. Quando na investigação do caso aparece prova tão séria como os restos encontrados, a polícia sempre se questiona ainda sobre outra coisa. Quem mais podia saber sobre isso e silenciar? Possivelmente, isso não era apenas segredo de uma família, mas algo maior. Toda a rede de pessoas que preferiam não ver o óbvio. Primeiro sob a mira da polícia caiu o vizinho, aquele mesmo para quem regularmente transferiam dinheiro. Quando ele novamente foi chamado para depoimento, ficou óbvio que ele já não simplesmente se nervosismo. Ele francamente tem medo. Nos olhos havia medo não diante da polícia, mas diante da própria consciência. Em alguns minutos de conversa, ele se quebrou e confessou que, na verdade, via sinais de espancamentos nas crianças do Sanches já há muito tempo. Sim, eu via o que acontecia lá, disse baixinho. Via hematomas nas mãos das crianças, como elas às vezes choram no jardim, mas não fiz nada. Entendam, eu tinha dívidas, e Juan ofereceu ajudar com o dinheiro. Ele simplesmente disse para não me meter e não falar nada a ninguém. Eu precisava de dinheiro. Eu silenciei, embora entendesse que agia incorretamente. O vizinho parecia abatido, mas ao mesmo tempo não escondia nada do que sabia. Ele não participou do que acontecia, não foi cúmplice, mas simplesmente preferiu fechar os olhos enquanto o dinheiro pingava em sua conta. Agora ele claramente se arrependia, entendendo que seu silêncio podia custar caro demais. A polícia entendeu que o vizinho não era criminoso, mas testemunha e valiosa. Ele podia confirmar que na casa dos Sanches acontecia algo terrível, e isso muito antes de Sofia se decidir a fugir e contar a verdade. Paralelamente, surgiu ainda outra questão. Como podia acontecer que durante longo tempo ninguém notou a ausência das crianças na escola? Isso parecia estranho, por isso, os policiais decidiram verificar a professora, que algumas vezes se interessou por que as crianças não frequentam as aulas. Possivelmente ela também sabia mais do que falava. Mas quando começaram a verificar suas correspondências e anotações, descobriu-se algo completamente diferente. A professora realmente se preocupava pelas crianças. Escrevia aos pais, perguntava por que as crianças não vão à escola, mas cada vez recebia respostas convincentes dos Sanches. As crianças estão doentes. As crianças têm ensino individual em casa. Frequentemente viajamos para outras cidades, por isso as crianças não frequentam aulas regularmente. A professora até tentou se dirigir ao serviço de tutela, mas lá a tranquilizaram, assegurando que a família é absolutamente confiável e não há fundamentos para preocupações. Assim, rapidamente ficou claro que a professora não foi cúmplice nem participante, mas simplesmente pessoa que os Sanches muito habilmente enganavam. Ela se tornou vítima dessa mentira habilmente construída, acreditando como muitos outros na imagem ideal dessa família. Assim, um suspeito, o vizinho, se transformou em testemunha, e o segundo, a professora, se excluiu completamente do círculo de suspeitos. Eram pistas falsas que por um momento confundiram a investigação, mas muito rapidamente se tornaram claras e simples. Como resultado, a polícia novamente voltou àquele lugar de onde começava o caso. Agora era óbvio que os únicos suspeitos no crime terrível permanecem apenas Juan e Helena Sanches. Nenhuma rede de cúmplices existia. Havia apenas casal capaz de tão magistralmente esconder a verdade horrível. O próximo passo era óbvio. Interrogar os Sanches mais uma vez, tendo agora não apenas palavras das crianças, mas também depoimentos reais de testemunha que viu o que acontecia com próprios olhos. Agora a polícia precisava forçar a falar os próprios Sanches. E eles finalmente tinham todas as provas necessárias para fazer isso. Quando história parecida com esta se revela, parece que o que aconteceu é algum colapso repentino, dia mal sucedido ou erro fatal. Mas quanto mais profundamente os investigadores mergulhavam na vida dos Sanches, mais óbvio se tornava outro. O que aconteceu com Luiz não foi acaso. Isso foi apenas a ponta do iceberg, culminação terrível de longa história de muitos anos. Depois que os restos foram descobertos, os psicólogos novamente se encontraram com as outras crianças. Aquelas por muito tempo não queriam falar. Silêncio e medo entraram solidamente em suas vidas, mas gradualmente, passo a passo,
Começaram a aparecer detalhes que faziam até os policiais mais experientes perderem o autocontrole. Revelou-se que as primeiras manifestações de crueldade começaram quase imediatamente após a adoção das duas primeiras crianças em 2012. As crianças lembravam como no início isso parecia simplesmente regras rigorosas, disciplina que elas nunca conheceram antes. Mas gradualmente, isso se tornou algo muito mais sinistro. O controle se intensificava. As punições se tornavam mais frequentes e mais duras. Quando em 2015 a família pegou mais duas, entre as quais estava Sofia, a situação piorou drasticamente. Agora as crianças se tornaram 4 e os Sanches endureceram as regras ainda mais. Era proibido sair dos quartos sem permissão, conversar entre si sem adultos e até comida agora se tornou forma de punição. Por ela podiam recompensar, mas podiam privar por dia inteiro. O momento mais difícil para as crianças foi a primavera de 2019, quando na família apareceu Luiz. Ele era o mais novo e imediatamente se tornou alvo principal da raiva de Juan e Helena. As outras crianças contavam que ele era punido praticamente diariamente. Se antes as punições eram simplesmente cruéis, agora se tornaram assustadoras, dolorosas a tal ponto que as crianças temiam que Luiz não aguentasse. E em algum momento isso aconteceu. As crianças lembravam daquela noite de março de 2019 com lágrimas nos olhos. Elas ouviram como Luiz foi levado para baixo. Ouviram gritos que abruptamente se interromperam. Desde então ninguém mais o viu. E os Sanches simplesmente disseram que ele se mudou para outra cidade. As crianças temiam fazer perguntas e vizinhos e conhecidos não suspeitavam de nada, pois externamente tudo parecia ideal. Agora a investigação via claramente. A morte de Luiz não foi acidente ou episódio único. Isso foi conclusão lógica de supressão sistemática e crueldade de muitos anos que se tornaram vida normal dessas crianças. Os Sanches controlavam cada passo delas, cada palavra, cada movimento. A casa deles se tornou prisão na qual pela menor desobediência seguia punição. A morte do menino se tornou apenas final terrível que cedo ou tarde deveria acontecer. Exatamente isso. Caráter sistemático, de muitos anos do crime, completamente mudou a escala da investigação. Agora Juan e Helena Sanches já não pareciam simplesmente pais rigorosos que foram longe demais. Agora eles pareciam pessoas que conscientemente construíram um sistema baseado no medo e dor. Esses depoimentos das crianças definitivamente tiraram quaisquer dúvidas. Ficou claro para as co-investigação. Isso não foi crime único, mas longa cadeia de ações, cada uma das quais agravava a culpa dos suspeitos. Os Sanches já não podiam simplesmente explicar o que aconteceu como acaso ou colapso. Agora cabia à polícia a tarefa final: forçar Juan e Helena a reconhecer sua responsabilidade pelo que acontecia em sua casa ao longo de muitos anos. E agora, ninguém duvidava. O passado sombrio deles não simplesmente veio à tona, foi completamente confirmado por aqueles que o viveram na própria pele. Qualquer defesa, mesmo a mais pensada e férrea, em algum momento dá rachadura. Para Juan e Helena Sanches, esse momento chegou quando eles, pela primeira vez, se encontraram em quartos diferentes para interrogatório. Agora cabia a eles não simplesmente repetir versões decoradas. Agora eles precisavam aguentar verdadeira batalha com provas irrefutáveis. E a questão era uma: quem deles se quebraria primeiro? O interrogatório começaram calmamente, metodicamente. Os investigadores não se apressavam, mas ao mesmo tempo agiam rigorosamente e consecutivamente. Primeiro mostraram os diários das crianças encontrados na casa. Helena, olhando para os desenhos e anotações, imediatamente silenciou. Ela nem tentou explicá-los ou dizer que isso era algum erro. Simplesmente silenciava, baixando o olhar. Juan mesmo no início se manteve calmo, chamando os diários de fantasias de adolescentes difíceis. Mas depois os investigadores puseram os extratos do banco, mostraram transferências regulares ao vizinho. Aqui também Juan começou a se nervosismo visivelmente. Sua versão sobre ajuda amigável ao vizinho desabava diante dos olhos. Vocês querem dizer que ajuda amigável parecia exatamente assim?
Perguntou o investigador, espalhando na mesa relatório detalhado sobre transferências. Todo mês? Soma estritamente fixa? Em troca de silêncio? Helena novamente silenciava, nem levantando a cabeça. Juan tentou dizer algo, tentava explicar esse dinheiro com dívidas do vizinho, mas já era óbvio. Ele começava a se perder, se confundir em próprias palavras. Então seguiram depoimentos do próprio vizinho, aquele mesmo que confessou que via hematomas e ouvia choro das crianças. Juan tentou interromper o investigador, mas lhe lembraram rigorosamente que agora suas palavras nada significam contra depoimentos de testemunha. Último, argumento final, foram fotografias do que encontraram no jardim da casa dos Sanches. Quando o investigador silenciosamente colocou na mesa imagens dos restos, por um segundo no quarto de interrogatório se instalou completo silêncio. Helena nem olhou para as fotografias como se já não pudesse negar nada. Seu silêncio nesse momento foi mais alto que quaisquer palavras. Mas Juan, vendo as fotografias, mudou drasticamente de expressão. Ele claramente não estava preparado para a prova tão direta. Não esperava que a polícia encontrasse o corpo tão rápida e precisamente. E foi exatamente nesse momento que a defesa dos Sanches, sua linha única e cuidadosamente construída de comportamento, desabou definitivamente. Juan de repente se virou drasticamente para o investigador e quase gritou: "Isso não fui eu! Isso tudo é Helena!" Eu tentei pará-la, mas ela não ouvia. Vocês não entendem como ela é na realidade. Os investigadores estavam preparados para muito, mas não esperavam que Juan começasse a transferir a culpa diretamente para sua esposa. Agora ficou claro que unidade nesse casal já não havia. Cada um começou a se defender. Helena ainda silenciava, não reagindo às acusações do marido. Ela olhava para baixo, como se há muito já aceitasse a inevitabilidade de tudo o que acontecia. Mas Juan continuava falando, cada vez mais se confundindo e contradizendo suas próprias palavras. Foi ela que era cruel. Ela me forçava a silenciar. Ela dizia que essa é a única forma de manter as crianças sob controle. Eu tinha medo dela. Agora ficou óbvio para os investigadores. A tática deles funcionou. Os Sanches já não podiam manter versão comum, não podiam sustentar mentira que por tanto tempo foi seu escudo. Seus depoimentos começaram a se contradizer, destruindo tudo o que eles por tanto tempo escondiam por trás da máscara de família ideal. O interrogatório, que começou calmamente, terminou com derrota completa dos Sanches. E agora restava à investigação apenas registrar suas palavras e descobrir quem exatamente deles carrega maior responsabilidade pelo que se criava durante anos em sua casa. E isso significava que a investigação saía para sua etapa final, decisiva. Quando o caso chega ao tribunal, o mais importante não são simplesmente suspeitas ou depoimentos. São necessários fatos que não se pode contestar ou interpretar de outra forma. E foi exatamente tal fato que se encontrou na mesa do investigador em 15 de outubro de 2021. Nesse dia, a polícia recebeu o documento que colocou ponto na questão sobre se a morte de Luiz foi acaso ou foi regularidade de toda a vida na casa dos Sanches. O relatório da perícia médico-legal parecia seco e oficial, mas era exatamente nessa secura que se escondia toda a gravidade da situação. A causa da morte de Luiz, segundo palavras dos peritos, não conseguiu ser estabelecida inequivocamente. Muito tempo o corpo ficou sob terra. Muito poucos vestígios restaram. E no início isso até podia dar esperança aos Sanches de que a acusação na morte permaneceria não provada. Mas depois no relatório apareceram detalhes que não deixaram espaço para justificativas. Nos restos, os peritos descobriram sinais evidentes de traumas, e não de um ou dois. Eram múltiplas fraturas antigas, já cicatrizadas de idades diferentes. Algumas delas claramente surgiram alguns meses antes da morte. Outras, há 1 ano, 2 e até mais. Agora, diante da investigação, estava não simplesmente relatório sobre morte, mas lista detalhada e terrível de danos recebidos por Luiz muito antes de ele não existir mais. Lista que tornava absolutamente impossível a versão de acidente, queda casual ou algum acontecimento único. Não. Isso era rastro documental de longas, sistemáticas torturas acontecidas durante muitos meses e até anos.
Esses dados completamente confirmaram depoimentos das crianças que até isso eram única fonte de informação sobre o que acontecia na casa. Elas contavam sobre punições regulares, mas até o relatório dos peritos isso eram apenas palavras. Agora mesmo nas mãos da investigação estava argumento científico, irrefutável, que falava mais claramente que quaisquer testemunhas e mais duramente que quaisquer confissões. Quando o relatório foi lido na presença de advogados e dos próprios Sanches, no quarto de interrogatório novamente pairou silêncio pesado. Helena continuou silenciando, mas agora seu olhar já não era simplesmente baixo. Ele estava completamente vazio. Ela como que entendia que não havia mais sentido tentar negar algo. Muitas provas, muitos fatos, muito já se tornou conhecido. Juan ouvia resultados da perícia com clara preocupação, periodicamente olhando para o advogado como se tentasse entender se há pelo menos alguma esperança de se justificar. Mas o advogado apenas silenciosamente folheava papéis, evitando o olhar de seu cliente. Era claro que a defesa não tinha nada para contrapor a esse documento seco, científico. Foi exatamente nesse momento que desabou a última tentativa dos Sanches de apresentar o que aconteceu com Luiz como acidente trágico ou circunstâncias imprevistas. O relatório do médico legista se tornou prova final de que o que aconteceu em sua casa não foi acaso. Isso foi sistema construído na crueldade e medo, e Luiz se tornou sua vítima mais terrível. Agora a investigação não precisava mais provar nada. O relatório falava por si só. Diante do tribunal estava quadro irrefutável de causação sistemática de dor de muitos anos. Foi exatamente isso que se tornou linha principal de acusação que não se podia mais contestar ou refutar. O caso se aproximava de sua conclusão lógica. A polícia recebeu aquilo que tanto esperava. Não simplesmente depoimentos ou confissões, mas confirmação científica absoluta. Foi momento quando até os defensores mais teimosos dos Sanches foram obrigados a reconhecer. Agora já não havia questão sobre quem é culpado e se isso foi crime. O próximo passo restava apenas ao tribunal, determinar medida de responsabilidade e grau de punição para pessoas que por tanto tempo esconderam horror por trás da fachada de família ideal. O relatório dos médicos legistas se tornou aquela prova irrefutável que não lhes deixou nenhuma chance de escapar da resposta. Quando todas as provas estão na mesa e esperanças de escapar da responsabilidade já praticamente não há, resta a última tática, reconhecer aquilo que já é impossível negar e negar aquilo que ainda se pode representar de outra forma. Foi exatamente por esse caminho que seguiu Helena Sanches depois de conhecer o relatório dos médicos peritos. Através de seu advogado, ela transmitiu reconhecimento parcial. Isso não foi reconhecimento de culpa no sentido completo desta palavra. Não. Tudo soava diferentemente, juridicamente pensado e cuidadoso. Helena confessou apenas uma coisa. Ela reconheceu que realmente sabia sobre a morte de Luiz e participou no que esconder esse fato da polícia e de todos ao redor. Mas ao mesmo tempo, Helena categoricamente negava que a morte de Luiz foi intencional ou resultado de ações sistemáticas. Ela continuou insistindo na versão de que aconteceu o acidente, que o menino supostamente tropeçou, caiu dos degraus no porão, e eles com Juan simplesmente se assustaram com consequências. Por isso decidiram esconder o que aconteceu. Assim, Helena reconheceu o mais óbvio, aquilo que não se podia contestar: ocultação de corpo, enterro no jardim, silêncio diante das crianças e vizinhos. Mas ao mesmo tempo ela ainda tentava preservar a ilusão de que não houve intenção de causar dano, e muito menos matar. Ela como que esperava que isso lhe permitisse evitar punição mais severa. Juan, diferentemente de sua esposa, continuou mantendo linha anterior. Negação completa de sua participação. Até depois de todas as provas apresentadas, diários, extratos, relatório dos peritos, ele insistia que não foi culpado nem na morte do menino, nem em sua ocultação. A culpa ele completamente transferia para Helena, afirmando que soube da morte de Luiz apenas depois do fato e silenciou porque temia consequências para toda a família. Esses dois reconhecimentos contraditórios, um dos quais parcial e segundo, negação completa, claramente demonstravam que os esposos Sanches definitivamente perderam unidade. Agora cada um deles pensava apenas em si, tentando minimizar sua responsabilidade e transferir maior parte da culpa para outro.
A investigação, no entanto, já não precisava de reconhecimento completo para desmascarar o casal definitivamente. Helena reconheceu o fato-chave que se tornou juridicamente incontestável: ocultação da morte. E considerando o relatório dos médicos peritos, sua versão sobre acidente parecia francamente não convincente. Os promotores perfeitamente entendiam que reconhecimento completo seria a final ideal para o caso. Mas até aquilo que Helena confessou já confirmava completamente as piores suspeitas da polícia e investigação. Isso foi o último detalhe do quebra-cabeças que permitiu definitivamente destruir a imagem de família ideal dos Sanches. Agora restava apenas um passo: tribunal que deveria decidir quem deles é mais culpado e qual será a medida definitiva de sua punição. Reconhecimento parcial de Helena, embora não tenha fechado completamente questão sobre culpa pela morte, colocou ponto na questão sobre se família Sanches era capaz de crime. Ninguém mais podia duvidar que era capaz, e capaz de muito. A investigação terminou seu trabalho. Desmascaramento aconteceu completamente. E agora o caso dos Sanches passou às mãos do tribunal, que deveria colocar todos os pontos definitivamente. Até o tribunal restava já muito pouco, mas para que ponto fosse colocada definitivamente, era necessário a investigação fazer ainda um passo importante: restaurar a cronologia dos eventos daquele dia de março de 2019, quando Luiz desapareceu para sempre. E agora fatos dispersos, depoimentos das crianças, diários e até reconhecimentos cuidadosos de Helena se encaixaram em uma imagem clara. Então, o que aconteceu na casa dos Sanches naquele dia? Segundo materiais do caso, naquele dia Luiz foi punido especialmente rigorosamente por alguma falta. Mais precisamente, nenhuma das crianças já conseguia se lembrar, sim, e isso não era importante. Ele foi trancado no quarto do porão da casa, que as crianças chamavam simplesmente embaixo. Lá, segundo suas palavras, aconteciam as punições mais terríveis. Algumas horas depois de Luiz ser trancado, Helena entrou para verificar seu estado e descobriu que o menino não dava sinais de vida. Os Sanches entenderam que aconteceu algo irreversível, e foi exatamente então que eles conjuntamente tomaram decisão de esconder o que aconteceu. Não chamar a ambulância, não comunicar à polícia, mas simplesmente enterrar o corpo no jardim para que ninguém nunca soubesse de nada. O enterro foi feito tarde da noite. As outras crianças foram forçadas a silenciar, inspirando-lhes medo e assegurando que assim seria melhor para todos. E até a fuga de Sofia, tudo isso realmente estava confiavelmente escondido de todos os olhos estranhos. Agora, diante do tribunal, estava não simplesmente história, mas reconstrução clara de todos os eventos. Desde a última punição que levou à tragédia até decisão fria e calculista sobre enterro do corpo. Foi exatamente essa cronologia que cabia estudar ao juiz, e exatamente ela deveria se tornar base de decisão definitiva que ninguém já poderá contestar. Dezembro de 2022, dia quando a história da família Sanches recebeu seu término oficial. O salão do tribunal estava lotado. Aqui estavam moradores de Piedra Blanca, jornalistas, vizinhos que não podiam acreditar que todo esse tempo viveram ao lado de tal pesadelo. No tribunal soaram todas as provas coletadas anteriormente: testemunhos do vizinho, gravações em vídeo de interrogatórios das crianças, diários, relatórios de peritos, tudo aquilo que investigadores coletaram grão por grão durante muitos meses seguidos. A defesa tentou apresentar o que aconteceu como morte por negligência, mas já era óbvio que o veredito seria muito mais duro. O salão congelou esperando a decisão do juiz, e finalmente as palavras soaram clara e claramente. Juan e Helena Sanches são reconhecidos culpados de tratamento cruel que resultou em morte e ocultação de crime. O tribunal lhes designa punição na forma de 30 anos de privação de liberdade para cada um. Nos rostos dos esposos não havia emoções, apenas vazio e resignação. A sentença colocou ponto no caso que para sempre destruiu a ilusão de família ideal na cidadezinha. Mas mesmo depois dessa sentença na história dos Sanches, restou uma questão importante, questão que não recebeu resposta. Depois que o tribunal colocou ponto final no caso dos Sanches, vida em Piedra Blanca nunca mais foi a mesma. As crianças sobreviventes foram transferidas sob tutela do Estado.
Agora cabia a elas novamente aprender a viver sem medo, passo a passo voltando à vida normal. A casa na periferia da cidade, que uma vez foi símbolo de família ideal, foi vendida a novos proprietários. Mas agora ela ficava vazia e escura, como lembrando toda a cidade sobre como facilmente por trás de bela fachada pode se esconder segredo terrível. A história dos Sanches causou enorme repercussão pública. As pessoas por muito tempo não podiam acreditar que tudo isso acontecia ao lado delas. Desde então, cada um em Piedra Blanca se tornou um pouco mais atento para olhar ao seu redor.